Vamos começar então já pela enquete do Notícias da TV, gente. Quem vai vencer a temporada foi a pergunta que eles fizeram. Já temos 166.838 na enquete deles, onde a Renata está saindo como a campeã com 54,33% dos votos e o Guilherme ficando ali em segundo lugar com 40,20% e o João Pedro ocupando o terceiro com 5,47%, tá? E a próxima enquete que a gente tem para ver então é a enquete lá do O Globo, onde o Guilherme é quem leva o grande prêmio. O Guilherme está recebendo 59,08% dos votos nessa enquete. A Renata bem abaixo, com 35,56%. E o João Pedro com os mesmos 5%, tá? Então a gente vê aí o Guilherme sendo o grande campeão nessa enquete, e na enquete anterior aí do Notícias da TV, quem estava ganhando era a Renata, tá? Então aí a gente já começa a ver um empate entre os dois nessa reta final, que eu acho que acaba sendo o BBB mais imprevisível que a gente teve nesses últimos anos, né? Porque foi disputado ali desde o começo quem é que queria menos ganhar o programa, porque parece que ninguém estava muito afim, e acaba que a gente teve a temporada que a gente teve, né? Ninguém muito disposto a levar esse prêmio, e aí enfim, mas eu acho que cada um ali acaba tendo o seu mérito quando for ver que ninguém merecia, né? Alguém sempre vai merecer mais do que o outro, concorda? A próxima enquete que a gente tem aqui é a enquete do UOL, onde a gente já volta com a Renata campeã, tá? A Renata com 60,21% dos votos, o Guilherme com apenas 27,91%, e aqui o João Pedro tem uma porcentagem até maior, com 11,88%, tá? São 721.474 votos até o momento nessa enquete. Então, duas enquetes cravando a Renata campeã e apenas uma enquete mostrando o Guilherme o campeão. Porém, agora a gente vai ver o que? A gente vai ver o votalhada. Vamos com o votalhada aí na tela para vocês, a última que saiu aqui das 3 horas da tarde, onde a gente tem o seguinte cenário. A gente tem aqui 6.700.312 votos, tá? E nos sites a Renata não ganha. Eu não sei porque que eles colocaram. Tá azul ali quem ganha, né? Podia botar verde hoje, já que é vitória. O Guilherme tá ganhando no site com 49,27%. A Renata recebendo 41,11%. E o João Pedro com 9,62%. Então nos sites o Guilherme é o campeão. Já no YouTube temos 1.036.300 votos, onde a Renata ganha com 57,17%, o Guilherme recebendo 34% e o João Pedro com 8,78%. Lá no X também da Guilherme com 55,34% e no Instagram e outras redes 55,90% para o Guilherme e a Renata ficando em segundo em ambas, tá? Com 36% e 38% respectivamente. Então, quando a gente vai para a média proporcional, que é juntando todas essas enquetes, a gente vê que o Guilherme acaba saindo como o favorito, como campeão nessa reta final, tá? Ele tá recebendo 48,43% dos votos, a Renata com 42,95% e o João Pedro com 8,62%. E se a gente for ver esses 8,62%, justamente é uma porcentagem ali que faz com que a Renata não tenha mais votos na média proporcional do que o Guilherme, tá? Então, se fosse a vitória ali no lugar do João Pedro, provavelmente a porcentagem do Guilherme ia ser muito menor, porque a vitória ia ter uma porcentagem muito maior do João Pedro e a Renata estaria mais de boa nessa reta final, pelo menos nas enquetes, tá? Isso a gente mostrando aí, como eu disse, a enquete do Votalhada, mas a Renata ganha ali em outras duas enquetes, então tá bem disputado, mas ainda assim, eu acredito, quero saber a sua opinião também, comenta bastante, use o espaço de comentários, deixa o gostei aí, para falar quem você acha que vai ganhar também, além de só falar para quem você tá torcendo, quem você acha e por que você acha que essa pessoa vai ganhar. E eu acho que a Renata ela vai acabar levando esse programa independente, e acho que com 60% pelo menos ali dos votos, justamente porque a torcida dela é muito engajada. Então a gente viu que ela, a Eva, estavam perdendo nas últimas enquetes, que a gente sempre passava aqui para vocês o giro de enquetes, e mesmo assim mostrava que elas perdiam, que eram eliminadas e tal, mesmo assim elas ficando no jogo com uma porcentagem muito alta. Então eu acho que a mesma coisa está acontecendo. A torcida da Renata ali, as bailarinas, estão focadas
em votar no G-Show. Então, quem tá votando mais em enquete é quem não gosta da Renata e não tá também a fim de votar no Guilherme. E eu acho que acaba fazendo muito volume nessas enquetes. E aí tem a enquete rolando aqui no nosso chat também do YouTubes, onde a Renata tá com 49% ganhando, o Guilherme tá com 42% e o João Pedro tem 9%. Então, mais uma vez, os 9% do João Pedro seriam o suficiente ali para Renata ter uma vantagem muito maior para o Guilherme. E agora fica somente em 7%. Mas eu acho que vai acabar dando isso, tá? E agora eu acho que a gente pode trocar uma ideia sobre os dois que estão disputando isso de fato, que é o Guilherme e a própria Renata, tá? E eu acho que pro Guilherme ganhar, seria merecida a vitória do Guilherme? Ele não teve enredo, né? Eu acho que ele foi o jogo inteiro buscando ter um enredo. Só que eu acho que a forma como ele entrou na casa, que foi junto com a dona Delma, entrou depois, isso já fez com que ele tivesse um holofote ali dentro da casa de como um cara forte. Por quê? Porque ele entrou justamente disputando com outras pessoas. É como se ele já tivesse começado o jogo num paredão e ele foi escolhido pelo público para continuar. Então eu acho que o jogo inteiro sempre acharam ele muito coerente, sempre acharam ele educado, falava bem e tal. E isso fez com que as pessoas não comprassem briga com ele. Ele teve discussão com o Ed lá, com a Raíssa, no início o Ed, em vez de ir pro embate, tentou se explicar e tal. Então acho que tinha muito esse medo do Guilherme. Quem bateu de frente com ele de verdade foi ali, em certo momento, né? Porque nem foi de verdade, porque foi só um curto período. Foi o João Gabriel, né? Que justamente engoliu ele no Sincerão. Então eu acho que o Guilherme poderia sim merecer esse prêmio porque ele tentou, né? Porque ele fez parte das grandes tretas da temporada, ele que foi a fagulha necessária ali para pegar fogo aquela treta entre a Vitória e as irmãs. Se ele não tivesse se posicionado ali, talvez a Vitória nem tivesse chegado tão longe, né? Talvez o pessoal ia ter ficado com o ranço dela, ela ia ter continuado com as irmãs e tal. Então acho que ele foi uma peça fundamental nessa temporada, né? Apesar da temporada não ter sido tão boa. Então acho que por esse quesito, ele ter tentado, estar disposto ali, ele mereceria ganhar. A Renata, eu acho que ela acaba sendo ali uma das protagonistas da edição, junto com outros nomes ali. Mais uma vez, volto a frisar que a temporada não foi tão boa, né? Mas ela foi escolhida pelo público. Foi uma jogada muito arriscada ali da torcida dela levar ela para aquela vitrine, porque poderia ser muito prejudicial. E eu acho que justamente foi o que não colocou o Guilherme naquela vitrine. Foi a torcida se movimentar falando que poderia ser ruim pro jogo dele, que ele ia se prejudicar, que não era uma coisa tão boa. E nisso a Renata acabou ocupando aquela posição privilegiada ali, de fato, de receber essas informações externas. Mas a culpa, muita gente fala, mas ela vai ganhar porque teve informação externa, teve vantagem e tal. Mas quem escolheu foi a torcida dela. Enquanto a torcida da Vitória, a torcida do Guilherme, estava com o pé atrás em colocar eles e eles se queimarem nessa vitrine, né? Então acho que a forma como ela voltou, ela continuou movimentando a casa ali até certo ponto. Não era uma pessoa de embates. Eu acho que, por exemplo, a Aline era uma pessoa que ia mais para embates do que a Renata. Eu acho que, inclusive, ela só voltou gritando com a Aline porque o público pediu muito, porque não parecia ser o perfil dela agir daquela forma. Mas eu acho que, dentre todas as histórias do que aconteceu ali, ela acaba que estava incluída em muitas coisas. Ela fez parte ali para essa roda girar. Então acho também que a Renata tem mérito para ganhar esse programa. Agora, o que eu acho muito injusto é o João Pedro, tá? Eu acho que o João Pedro não merece, porque, inclusive, o melhor gêmeo foi o João Gabriel. O João Gabriel apareceu muito mais. O João Gabriel que teve o embate com o Guilherme, engoliu ele no Sincerão. E justamente quem ganhava mais provas, o pessoal fala, mas o João Gabriel merece, ganha muita prova. Mas quem ganhou mais provas foi o irmão dele. O irmão dele, se tivesse continuado no jogo, provavelmente tinha ganhado mais ainda, né? Então eu acho que se fosse para escolher o gêmeo certo, era para ser o João Gabriel. Justamente porque ele só saiu porque ele ganhou um anjo e imunizou o João Gabriel. Porque senão, João Pedro. Porque senão o João Pedro teria ido para aquele paredão e sido eliminado no lugar do irmão. Então, por esse ponto, eu acho que o único lugar que tá errado aqui era o João Pedro, tá? Ele não merece, não. O irmão dele merece mais do que ele. É o que eu acho. O que vocês acham? Vocês concordam? Discordam? Pode falar aí que eu quero saber também. Ai, falei demais. Da ajuda Neres. Renata, na pergunta do Tadeu no ponto forte e fraco, ela falou perfeito como o Guilherme era.
ele foi caminhando pelos caminhos dos outros. Renata campeã, João segundo, disse aqui a da Juda Neres. Eu acho que ela foi muito bem em tudo. Acho que até o VT dela ontem, eu acho que eles já tiveram uma noção plena de que ela é a favorita da edição, porque o VT dela foi muito melhor do que o dos outros, né? Mesmo que faltasse muita coisa ali, o do João Pedro não tinha absolutamente nada de interessante. A parte mais interessante que ele teve na temporada foi quando o João Gabriel chamou ele de jumento, porque ele levantou para abraçar a Graciane. Até aquele momento ali cortaram, né? Cortaram na edição, nem deixaram completo, que pelo menos foi engraçado. Não mostraram a treta do chapéu naquele VT dele, que também tinha que estar a treta do chapéu, que ele pegou o chapéu. Vamos começar então já pela enquete do Notícias da TV, gente. Quem vai vencer a temporada foi a pergunta que eles fizeram. Já temos 166.838 na enquete deles, onde a Renata está saindo como a campeã, com 54,33% dos votos, e o Guilherme ficando ali em segundo lugar com 40,20%, e o João Pedro ocupando o terceiro com 5,47%, tá? E a próxima enquete que a gente tem para ver então é a enquete lá do O Globo, onde o Guilherme é quem leva o grande prêmio. O Guilherme está recebendo 59,08% dos votos nessa enquete. A Renata bem abaixo, com 35,56%. E o João Pedro com os mesmos 5%, tá? Então a gente vê aí o Guilherme sendo o grande campeão nessa enquete, e na enquete anterior aí do Notícias da TV, quem estava ganhando era a Renata, tá? Então aí a gente já começa a ver um empate entre os dois nessa reta final, que eu acho que acaba sendo o BBB mais imprevisível que a gente teve nesses últimos anos, né? Porque foi disputado ali desde o começo quem é que queria menos ganhar o programa, porque parece que ninguém estava muito afim, e acaba que a gente teve a temporada que a gente teve, né? Ninguém muito disposto a levar esse prêmio, e aí enfim, mas eu acho que cada um ali acaba tendo o seu mérito quando for ver que ninguém merecia, né? Alguém sempre vai merecer mais do que o outro, concorda? A próxima enquete que a gente tem aqui é a enquete do UOL, onde a gente já volta com a Renata campeã, tá? A Renata com 60,21% dos votos, o Guilherme com apenas 27,91%, e aqui o João Pedro tem uma porcentagem até maior, com 11,88%, tá? São 721.474 votos até o momento nessa enquete. Então, duas enquetes cravando a Renata campeã e apenas uma enquete mostrando o Guilherme o campeão. Porém, agora a gente vai ver o que? A gente vai ver a votalhada. Vamos com a votalhada aí na tela para vocês, a última que saiu aqui das 3 horas da tarde, onde a gente tem o seguinte cenário. A gente tem aqui 6.700.312 votos, tá? E nos sites a Renata não ganha. Eu não sei porque que eles colocaram. Tá azul ali quem ganha, né? Podia botar verde hoje, já que é vitória. O Guilherme tá ganhando no site com 49,27%. A Renata recebendo 41,11%. E o João Pedro com 9,62%. Então nos sites o Guilherme é o campeão. Já no YouTube temos 1.036.300 votos, onde a Renata ganha com 57,17%, o Guilherme recebendo 34% e o João Pedro com 8,78%. Lá no X também da Guilherme com 55,34% e no Instagram e outras redes 55,90% para o Guilherme e a Renata ficando em segundo em ambas, tá? Com 36% e 38% respectivamente. Então, quando a gente vai para a média proporcional, que é juntando todas essas enquetes, a gente vê que o Guilherme acaba saindo como o favorito, como campeão nessa reta final, tá? Ele tá recebendo